Boa tarde, senhoras e senhores. Espero e desejo que todos estejam muito bem, em plena paz e justiça. Espero que cada um de vocês esteja com seus estudos em dia, acompanhando nosso projeto, acompanhando nossos estudos. Peço que cada um que acompanha aí o nosso projeto, o nosso objetivo da divulgação desse conhecimento. Se puderem nos ajudar na divulgação deste nosso projeto, eu vos agradeço muito. Muitos dos pequenos produtores de conteúdo foram surpreendidos há alguns dias com algumas informações e novas políticas do Instagram, comunicando que apenas as contas com mais de 1.000 seguidores poderão fazer as lives, né? Uma coisa um tanto esquisita e até um tanto controversa para uma plataforma que é gratuita e pública e que deseja que as pessoas produzam conteúdo, né? Mas fica aí o nosso pedido a todos que puderem ajudar na divulgação do nosso perfil, do nosso trabalho, pois apenas aqueles com mais de 1.000 seguidores poderão fazer lives, né? Fica aqui também o nosso protesto infundado, porque somos também pequenos e nesse caso aí não há o que fazer, né? Peço então a cada um que puder auxiliar nas divulgações. Se tiverem mais que um perfil, nos sigam. Nunca fui dado a esse tipo de solicitação, mas se não tivermos 1.000 seguidores, não sei mais como nós produziremos o nosso conteúdo. Temos agora aí a plataforma do Edits, mas ela também não dá assim grandes possibilidades, né? Os vídeos eles acabam sendo de curta duração também, objetivando, é claro, que a produção dos reels. Mas enfim, nós faremos aí o que estiver a nosso alcance. Então, é um pedido aqui deste produtor de conteúdo. A nossa produção é totalmente de forma desinteressada no quesito comercial, mas muito interessada na questão de compartilhamento de conhecimento. Então fica aí o nosso apelo, o nosso pedido, o nosso chamamento a todos aqueles que puderem, divulguem o nosso trabalho, divulguem o nosso perfil, pelo fato de que se não tivermos 1.000 seguidores, não conseguiremos mais a produção de lives, né? Não sei, eu acho uma coisa um tanto esquisita. É claro que as lives podem ser feitas no YouTube, diretamente pelo YouTube também. Aqueles que produzem conteúdo sabem que é necessário utilizar um programa hospedeiro, né? Nós utilizávamos na época do programa Conexão Mística o StreamYard. Quem sabe, se não tivermos alternativas, passaremos para aí. Enfim. Vamos hoje para mais um novo episódio do nosso projeto intitulado A História da Luz. A História da Luz? Mas qual luz, professor? Da energia elétrica? Da luz do sol? Não, da luz do conhecimento, da luz da iniciação. Podemos dizer de forma mais objetiva a história da perpetuação da luz maior entre os seres humanos. Qual que é essa luz maior? É o conhecimento da nossa conexão como seres pensantes, dados, né, no mundo objetivo, dados a subjetividade, seres pensantes que buscam teorizar, confrontar, compreender e trabalhar em cima das leis naturais. Esse é o único nome que nós sabemos, leis naturais. Nós as interpretamos da forma como as tradições, as escolas, o nosso olhar em cima dessas leis naturais produzem uma interpretação. Dentro do ocultismo, e é claro que nunca utilizamos o termo ocultismo
ocultista de forma pejorativa, nós utilizamos aqui o termo ocultismo e ocultista na forma como ciência dentro do esoterismo, ou seja, o ocultista é o cientista do esoterismo, né? Temos autores que nos embasam nesse ponto, né? Aqueles que fazem parte da tradição martinista provavelmente sabem de quais autores nós estamos falando. Ah, mas por que tu não fala esses autores? Eu já falei. Temos um episódio lá, o nosso episódio de bibliografia comentada, aonde nós expomos muitos autores que fundamentam o nosso projeto. Obviamente é a bibliografia básica, nós temos um projeto aí com uma bibliografia também aprofundada, mas seguindo, né, parafraseando aquela frase lá do Evangelho, não dareis pérolas aos porcos. Enfim, compreenda da forma como quiser compreender esse comentário. De forma alguma estou acreditando que aqueles que acompanham a nossa pesquisa, que acompanham o nosso projeto, né, nós temos aí uma história de aproximadamente 70 episódios lá com o programa Conexão Mística. Com o episódio de hoje nós chegamos ao episódio 50 apenas com o projeto A História da Luz. Então, outra coisa, não estamos lidando com pessoas que entram nessa caminhada de forma abrupta ou como mercenários. Só foram lápis nos datur lupis, é a grande máxima dos alquimistas, ou seja, a frase latina que nos traz o velho adágio: a pedra filosofal não é dada aos lobos. Bem, mais um episódio do nosso projeto A História da Luz. Como eu disse, aqueles que puderem, ajudem na divulgação do nosso trabalho, sigam nosso perfil no Instagram, teles.a.r. Divulguem também para as pessoas próximas. Vamos tentar fazer aí uma campanha nos próximos dias para aumentar o número dos nossos seguidores, pois todos os produtores de conteúdo estão sendo surpreendidos aí nessa última semana com o comunicado: quem não tiver 1000 seguidores não fará mais lives. Tá? Agradeço. Não é um apelo emotivo, mas é um apelo para que possamos continuar a produção do nosso material. Todos sabem, as lives são transmitidas pelo Instagram, depois o arquivo é baixado e nós upamos ele lá no YouTube. Bem, agradeço a todos por este momento. Vamos avançando então no nosso trabalho. Vamos para a nossa prece de abertura, pedindo ao grande Deus, ao Altíssimo, que é o grande arquiteto do universo, a Yeshua, o iniciado perfeito, conhecido por todos como Jesus, o Cristo, ao Espírito Santo, Ruach HaKadosh, o sopro do Santo. Pedimos a estes, aos mestres cósmicos da Fraternidade Branca, pedimos a estes que auxiliem no nosso trabalho, com o auxílio do nosso muito caro arcanjo Micael, a todos os Beni Elohim, a Elohim Tsabaot, que a presença do nosso docílimo, sempre presente, amigo Anauel, possam possibilitar que o trabalho de hoje transcorra em plena paz e justiça, na senda justa que medeia entre Jaquim e Boss. Que assim seja. Bem, avancemos. No nosso último episódio, nós falamos do Arcano 10, a roda. O Arcano 10, ele faz referência à letra hebraica Yod, que é a mão do Criador. O seu atributo, que nós podemos chamá-lo de dom, é o trabalhar. Está ligado ao signo zodiacal de Virgem, então faz muito sentido aí o trabalho, né? A perícia, a técnica, aquele que faz lista das listas, né? Vejo isso com ótimos olhos, né? Elemento terra, a roda apresenta para nós um termo que é aquele que nós consideramos
como a sua palavra-chave, aquela que vai facilitar a sua interpretação durante seus estudos, que é a autorrealização. A autorrealização é um processo que está aí disponível a cada um de nós. De que forma? Por meio do nosso trabalho, não é? Bem, a autorrealização ligada ao arcano maior da roda está aqui apresentado para vocês. Aqueles que puderem, voltem ao vídeo anterior, que está lá upado no YouTube, está aqui no Instagram também, está lá no archive.org. Para aqueles que querem fazer download desse material, vão lá no archive. Bem, o segredo dessa chave aqui, que está muito presente na compreensão do karma e também do dharma, é este patamar. Esse patamar mostra que aquele que encontrou a sua realização após inúmeros ciclos dissolvendo, trabalhando o seu karma, buscando praticar o seu dharma, ele estabiliza a roda. Quando ele encontra a esfinge e a decifra. Decifrar o segredo da esfinge é o papel mais importante deste arcano. O caminho é o caminho que leva de Binah até Tiferet, ou seja, da inteligência até a beleza, a compaixão. O Yod, ele é a letra talvez mais importante dentro do nosso Aleph Beit, né? Ou seja, do alfabeto hebraico, pois, como vocês podem ver, todas as letras hebraicas partem deste gominho aqui, da mão que faz, da mão que realiza o trabalho. Já dando um spoiler, vocês podem ver aqui a letra que nós vamos trabalhar hoje. Vejam aqui. Aqui o Yod, letra trabalhada no nosso episódio passado. O arcano 10, a roda. Aqui pode ver a semente que é o Yod, como um Yod alongado e a parte da base, da sustentação, do mundo material. Vamos interpretar isso melhor agora ainda no episódio de hoje. Mas vejam, o Yod, ele dá origem a todas as letras. Vejamos aqui o Lamed. O Yod puxa, alonga-se e termina neste gomo. Sempre o Yod. Sempre o Yod dará origem. Por que então ele não é a letra 1? Não, a letra 1 é o Aleph. O Aleph, por si só, é a originadora de tudo. Mas o Yod, aqueles que conhecem um pouco da obra de Pitágoras, sabem muito bem quando a gente fala da Divina Tetractis. O que é a Divina Tetractis? Os primeiros 4 números, né, que são aqueles geradores de tudo que nós conhecemos. O 1, o 2, o 3 e o 4. Quanto que é 1 mais 2 mais 3 mais 4? Vocês já fizeram essa soma? Então, façam essa soma e alguns dos segredos de Yod, que é a letra que representa também o número 10, será explicado. Bem, aqui, então, uma breve recapitulação do nosso arcano maior, o 10. Claro que a nossa referência dentro da escola que seguimos é o Tarot de Marselha. Ah, mas não, e cadê as cores? As cores são algo muito, muito, muito particular. Não nos caberia falar das cores agora, talvez a gente possa fazer lá no último episódio, né? Um último episódio falando sobre o Arcano 10, porque se estamos falando da tradição martinista, aquela tradição que está ligada ao cristianismo primitivo, nós temos também algumas cores que são tradicionais dentro da tradição. O preto, o branco e o vermelho.
Temos também, né, de uma forma ocultada dentro da tradição martinista, ali a cor verde, né, que seria, no caso, a cor oposta ao vermelho. Lembrando que essas cores elas fazem referência claramente, preto, branco e vermelho, fazem referência ao sal, ao enxofre e ao mercúrio da obra alquímica. Bem, avançamos então para o tema de hoje, que é o arcano 11, a força. Já conversamos a respeito disso nos primeiros episódios e também no episódio de número 8, a respeito das inversões que são feitas por algumas escolas e que são inversões que, da nossa parte, não achamos coerentes. Primeiro porque, se nós tirarmos o arcano do arcano 8, a casa da justiça, e colocar aqui no arcano 11, nós fazemos uma grande confusão com o arcano sem número, que é o louco. O louco, no caso, dentro da escola a qual nós estamos buscando conversar, que seria a dos martinistas, rosacruciana, templária, o louco ele é aquele que habita entre o arcano 20 e o arcano 21. E por quê? Porque ele está ligado à letra Shin. Nós não podemos tirar o Shin do local aonde ele pertence dentro do alfabeto hebraico. Ele, a letra que representa para nós o Espírito Santo, o elemento fogo primordial, no caso, dentro da tradição hebraica, e claro que, se nós fizermos referências a Ruach HaKadosh, a Yeshua, a letra Shin é importantíssima dentro desse trabalho. Então não nos cabe alterar a ordem dos arcanos, porque também não nos cabe alterar a ordem das letras hebraicas. E isso precisa ficar muito claro, muito bem entendido. Tá? Então, mantemos o formato tradicional. Justiça no 8. Aliás, o 8 é o número que representa a justiça, pelo fato de que quando ele é dividido, ele nos dá o 4, dividido nos dá o 2, dividido nos dá o 1, dividido nos dá uma metade justa para cada um. Avançando, então, arcano 11, a casa da força, que nos apresenta aqui uma imagem lateral do arcano, que nos apresenta ela, a força, com a cabeça coberta por um chapéu de aba larga, muito semelhante ao chapéu utilizado pelo mago no arcano 1. Serena e sem fazer muito esforço, ela mantém a boca de um leão aberta, com o auxílio de ambas as mãos, onde não apresenta nenhuma dificuldade a ela. Ela está coberta por um manto. A presença do manto dos iniciados, então, se dá aqui também nesse arcano. Esse arcano, essa lâmina, não deseja em momento algum nos apresentar apenas a força interna ou externa que precisamos ter e que, é óbvio, consta, está ali. Mas apresenta a nossa consciência e concepção de estrutura hierárquica dos mundos, a nobreza das energias naturais e divinas que habitam nestes mundos na forma da religião natural. Não estamos aqui querendo entrar em embates a respeito de uma religião única, não. Precisamos também compreender a diferença que há entre religião instituição e religião devoção. São duas situações muito diferentes, conflitantes na maioria das vezes. Também outra situação que a gente precisa lembrar é que é a religião devoção que nos conduz à religação. Pensem sobre isso. Bem, avaliou já? Você já avaliou alguma vez em suas meditações sobre tudo aquilo que se faz ideia, mas que não é descrito por palavras, quando tenta-se dizer ou resumir o que é o divino? O que é a criação?
o que são as leis naturais? Já parou em suas meditações para avaliar que aquilo que se atribui ao divino, à criação, às leis, é apenas fruto de uma concepção cultural do ambiente aonde você, nós, todos nos encontramos, fomos educados, criados? Já pensou ou refletiu que tudo que concerne a esses termos é muito mais do que é resumido, descrito por palavras e que são forças muito superiores a tudo que se pode imaginar? Falei na nossa introdução. Tratar das leis naturais é algo que da parte do ser humano pede muito trabalho e também a humildade de saber que talvez nós estamos perdidos entre um trecho que há entre uma vírgula e outro de um grande texto como a Bíblia, por exemplo. Nós não sabemos nada a respeito das leis naturais. Nós definimos, conhecemos as leis naturais, por exemplo, ao nos dedicarmos às meditações a respeito da natureza. Nós podemos conhecer as leis naturais, por exemplo, por meio da alquimia, da astrologia, da cabala e do hermetismo, mas buscar explicações para como essas coisas tradicionalmente há milênios funcionam é outra história. Claro que estamos tratando de algo aqui muito específico, aqueles que se dedicam a esse estudo, mas, por outro lado, não nos cabe levantar assim absolutas certezas daquilo que pode nos conduzir a grandes erros, a grandes equívocos. Antes de mais nada, fazendo um adendo aqui, meditemos a respeito daquilo que é bom, belo e justo. Ali não há erro. Beleza, bondade e justiça, assim como Platão nos recorda que provavelmente isso vem de Sócrates, é muito claro que isso vem de Sócrates, né? Mesmo que Sócrates tenha sido um amigo imaginário de Platão, nos cabe entender que ele mostra uma escola anterior a ele, depois por meio de Aristóteles também, que ele compactua em certos pontos e também traz outras luzes a respeito disso, o que é o bom, o belo e o justo. Não é? Avancemos. O homem, o ser humano, não possui órgãos, sentidos ou faculdades despertas em si que lhe ajudem a imaginar o que sejam essas faculdades superiores, essas leis naturais. Podemos, de certo modo, buscar estudar isso sempre dentro da justa medida por meio das ciências sagradas, como acabo de citar, alquimia, astrologia, cabala e hermetismo. Por isso vemos pessoas que possuem uma fé inabalável e que, se ou quando questionadas, não conseguem descrever o que é para ela essa fé, o que essa fé representa para si. É uma explicação de uma verdade muito superior àquela que nós não conseguimos utilizar palavras para isso. Ela é a força além do mundo físico. Ela é a força das leis naturais que vemos aqui. Poderíamos usar o termo religio veritas ou religio naturata, né, para explicar esses termos. Por quê? Porque essa verdade, eu gosto de usar um símbolo. A verdade é um grande monumento, um grande obelisco, que quando nós nos deparamos, ele parece bruto, talvez até sem forma. Quanto mais nos aproximamos e acostumamos nossos olhos a observar este obelisco chamado verdade, nós começamos a perceber que em toda a sua superfície, todo o conhecimento já produzido está ali. Mas nós precisamos aperfeiçoar o nosso olhar. Aperfeiçoar o olhar com toda a profundidade e humildade possível para compreender o que está nestas inscrições hieroglíficas secretas, sagradas. Claro que eu estou usando aqui da subjetividade, é uma figura de linguagem. Tá? Até onde eu sei, esse obelisco não existe em lugar nenhum. Bem, avançando, nós
Normalmente começamos pela leitura objetiva, vamos agora para a leitura subjetiva do nosso arcano. A feição tranquila e serena dela, da força, condiz com o ato que ela pratica? Não, nem um pouco. Mas lembre que ela é a força que rege, que controla tudo. Por isso, o impossível de seu ato representa algo inimaginável para nós, simples mortais. O manto aponta que ela faz parte da tradição primordial e o seu chapéu, que ela porta, tem nos ciclos da eternidade o respaldo para as suas obras. O leão é a natureza implacável, aquela que age pelo nome de destino, a inevitabilidade social. Inevitabilidade natural. É também a vida animal dos seres presentes no mundo dos eventos. Outro ponto necessário é a força que domina o sol, o fogo, aponta um elemento transmutador alquímico na ação da lâmina. Quem é que consegue dominar o fogo na alquimia? Avancemos então agora para a letra sagrada, é o Kaf. Kaf é uma letra dupla, no caso a letra de número 11, né? Lembrando que no hebraico as letras também são números. Ela, no caso, o número dela não seria, ela é a letra de número 11, mas o seu valor é o 20. O Kaf, letra dupla, que nos apresenta a dualidade entre vida e morte. Kaf é a 11ª letra do alfabeto hebraico, letra dupla que simboliza a palma da mão e representa a dualidade, vida e morte. Um símbolo antigo para a morte era o desenho de uma mão aberta, deixando a palma bem aparente, que era a libertação dos corpos, em relação ao corpo que as prendia. Aqui no vínculo à letra, arcano letra, no caso, temos a força que determina a sua aplicação nas ações que ora levam à vida e as ações que ora levam à morte. Ou seja, a palavra-chave, a religião natural, a religação, a compreensão das leis naturais, daquilo que verdadeiramente é sagrado e que nós somos pequenos ante isso, pede da nossa parte um respeito extremo a esse conhecimento, a essa compreensão. Eliphas Levi, na introdução do seu dogma e ritual da alta magia, nos diz que o Kaf, ele muda em ouro não só todos os metais, mas também a própria terra e até as imundícias da terra. Eliphas revela aqui uma chave muito guardada pelos alquimistas. Talvez algo que vá se explicar no andamento ainda desse estudo ou a partir das suas meditações, mas o próprio fato do domínio do sol, do elemento fogo, que também é o ouro, mostra as grandes intenções. Então, a suavidade, a serenidade daquela que controla este ser, o leão, que é o sol, o fogo. Quem é que com tanta sensatez, clareza de determinação, beleza, tranquilidade, consegue dominar os sentidos do sol, do ouro, do fogo? Fica aí o grande questionamento para nós. O caminho, então, agora apresentado, é o caminho que vai de Rized até Tiferet. Este é o caminho. O caminho que vai da justiça até a beleza. A justiça até a beleza nos apresenta muito bem, né, aquele contexto que foi anteriormente apresentado entre o bom, o belo e o justo. O que é o bom, o belo e o justo do que as grandes verdades
que nós devemos lutar por elas. Bem, eis o nosso estudo de hoje. Agradeço a cada um de vocês que participa dos nossos estudos. Eu espero que lhes sirva de alguma forma, como comentado no início do nosso episódio. Se puderem nos auxiliar divulgando o nosso trabalho. Voltando a essa questão, né, o Instagram comunicou aí aos produtores de conteúdo durante essa semana que as lives só serão permitidas para aqueles que tiverem mais de 1.000 seguidores. Se puder ajudar a gente aí, divulgando o nosso trabalho, aumentando o número dos nossos seguidores, nós somos muito gratos. Bem, nossos agradecimentos aos nossos incentivadores, nosso irmão Júlio Boles, do Artax Vis, maquetes eletrônicas, arquitetura de alto nível, material muito bom. Procurem ele. Ele nos auxiliou aí com parte dos equipamentos para as nossas transmissões. Nosso irmão mais velho da caminhada, nosso mestre, Nelson Real Júnior. Vocês encontram ele no YouTube, @real-ecc, Real Escola de Cabala Cristã. No link do YouTube estará lá, colocaremos, né, disponível o perfil dele. Aos nossos queridos irmãos da Societas Incógnita, com seu apoio metafísico de sempre. Muito obrigado a todos. E um especial abraço a nosso irmão, nosso frater Leonardo Dávila, da Tétrade Edições, apresentando aí o seu trabalho, divulgando a sua tradução da obra de Geber, da maestria da obra alquímica. Procurem ele, obra limitadíssima, vocês encontram ele no @tetradeedicoins. Bem, agradeço a cada um, obrigado mesmo por estarem sempre aí conosco e que todos fiquemos no bem, sempre. Um abraço.